Olá pessoal, estou aqui de volta e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a PNL. Algumas pessoas colocaram lá embaixo nos comentários do vídeo que eu fiz anterior que não entendeu muito bem como que é colocar esses gatilhos, colocar essas âncoras. O vídeo é bem simples, é bem resumido porque é aquilo ali mesmo. Você entra em um estado e você coloca. Mas eu vou falar de uma forma mais pausada aqui e vou colocar mais alguns elementos sobre a PNL. Não vou ficar falando muito da parte teórica, dos conceitos, de onde veio, como é que foram os estudos, a descoberta da PNL, enfim, não é necessário para nós. Aqui o objetivo é ensinar você a criar alguns gatilhos que vão ser necessários, vão ser importantes, vão fazer diferença para você ter resultados melhores em algumas coisas. Mas para falar sobre isso, eu preciso voltar um pouco no tempo, que é mais ou menos aí uns 100 anos atrás. Que não era a PNL ainda, não quer dizer, não tinha nem esse conceito de PNL. A PNL ela começou a ser desenvolvida a partir da década de 70, início da década de 70. Mas eu estou voltando a mais ou menos 100 anos atrás, quando um fisiologista chamado Ivan Pavlov, mais conhecido como o experimento de Pavlov, que é o condicionamento dos cães. Pavlov ele fazia alguns testes com cães, né? E ali ele colhia a saliva dos cães. Eu estou falando de uma forma resumida também. Ele tinha ali no seu laboratório alguns cães para ele fazer experimentos. Então ele colocava um receptor, um tubo aqui do lado da boca do cachorro para poder colher a saliva dele para fazer o estudo da saliva. E aí, de uma forma meio acidental, ele foi descobrindo algumas coisas. Então ele decidiu fazer um experimento, onde ele colocava a comida para o cachorro, e o cachorro começava a salivar de vontade de comer, né? Ele começava a comer, começava a salivar por causa da comida ali, a vontade de comer, o sabor da comida e tal. E então ele tocava um sino. Na hora que o cachorro estava comendo, ele tocava um sino, uma sinetinha. E ele fez isso várias vezes. Depois de um tempo, ele tocava o sino, mas ele não dava a comida para o cachorro. Porém, o cachorro salivava da mesma forma. Ele criou um condicionamento psicológico na mente do cachorro, no cérebro do cachorro. Ele tocava o sino, o cachorro começava a salivar. É tanto que o tubo caía a saliva, ele levava lá para fazer análise e era a mesma saliva que o cachorro salivava quando dava comida para ele. E aí ele fez experimentos várias vezes com vários cachorros e notou que de fato criou um condicionamento. Ele não dava a comida para o cachorro, tocava o sino. Ou ele acendia uma lâmpada, tem um outro teste também que é com uma lâmpada, que ele acendia uma lâmpada quando o cachorro estava comendo. E aí ele condicionava o cachorro. Depois ele não colocava comida para o cachorro, mas acendia a lâmpada, o cachorro ficava salivando do mesmo jeito. E aí esse experimento ficou muito famoso. Aí depois foi para a área, mais tarde, para a área de psicologia, na área de medicina, enfim, várias outras coisas. Agora, voltando para falar sobre a PNL pegou algumas coisas sobre condicionamento, é claro que não só isso, mas tem muito mais coisas, mas pegou algumas coisas de condicionamento que o nosso cérebro ele tem a capacidade de ficar condicionado de acordo com as experiências. Agora, para facilitar, falando em uma linguagem do dia a dia, eu vou falar para você algumas coisas que talvez você consiga lembrar. Você tinha uma namorada aí no passado, ou um namorado, e você estava em um momento muito gostoso, um momento muito bom, maravilhoso ali, namorando, e tocou uma música. E talvez até hoje, quando você ouve essa música, você de alguma forma lembra. E principalmente em alguns momentos recentes, depois, por alguns meses, alguns anos, aquilo era muito intenso. Quando você ouvia aquela música, automaticamente você lembrava da pessoa. Ou pode acontecer ao contrário também. Se você estava brigando com a pessoa naquela hora, desentendendo com ela, se separando, enfim, emoções ruins, e tocou uma música, você pode condicionar aquela música com aquele momento ruim. E isso pode ser, às vezes, meio inconsciente também. Talvez você não consiga nem lembrar de uma forma muito consciente de que realmente aquela música tocou, mas você simplesmente não vai gostar daquela música. Isso é só um exemplo. Acontecem outras coisas, várias. Nossa, nós somos cheios de condicionamentos, na verdade. Claro, depois que você vai ficando consciente, mais desperto, você vai ficando mais perceptivo a isso também. Mas na infância, principalmente, muitos condicionamentos são colocados nas pessoas. E não só na infância, ao longo de toda a vida. Mas o que eu quero dizer aqui é a capacidade que o cérebro tem de condicionar. Ele é totalmente receptivo. Um perfume, por exemplo.
Se você foi encontrar com uma pessoa e esse encontro foi um encontro bacana, um encontro gostoso, e aquela pessoa estava usando um perfume, e toda vez que você vê aquele perfume, você conecta isso com aquela experiência, uma experiência boa. Ou também, talvez você encontrou com alguém, e aí era uma reunião, alguma coisa, a pessoa estava usando aquele perfume, e você não teve uma experiência muito boa, aquele perfume ficou gravado em você. Toda vez que você sente aquele cheiro, você vincula com uma experiência não agradável, entende? Eu estou falando aqui de uma forma do dia a dia para você captar a informação. É as emoções que dá o choque, entende? É as emoções. É por isso que eu falei no vídeo anterior que você precisa se emocionar para colocar um gatilho. Agora nós vamos entrar aqui no passo a passo de como colocar os gatilhos. Ou âncoras, né? Eu falei que artistas, atletas, cantores, eles têm gatilhos. Ou âncoras, né? Alguns cruzam o dedo assim, inclusive aquela jogadora de vôlei, os atletas no modo geral, eu já vi, por exemplo, quando você assiste televisão e eles colocam a mão para trás assim e às vezes cruzam o dedo. Muitas das vezes aquilo ali é uma âncora para levar ela a um estado, ou ele, a um estado de concentração. Aquilo ali ele treinou muitas vezes nos ensaios, né, nos jogos ensaiados, e ali, quando ele estava muito consciente, muito atento, muito concentrado, ele colocou a âncora. Então agora numa prova, em um teste, que tem muito barulho de pessoas, tem muita distração, está nervoso, enfim, ele cruzando os dedos ou ela pode trazer o mesmo estado de concentração, de atenção, entende? Alguns atletas de natação, essas coisas, eles começam a dar uns tapas na cara. Por quê? Porque em algum momento que eles ganharam uma prova, ou algum momento que eles realmente venceram um obstáculo, que eles estavam muito motivados, no auge ali, ele achou aquela forma bacana de dar um tapa ali na cara. Inclusive tem um cara que eu esqueci o nome dele, que foi o treinador dele que fez isso. Eu não estou lembrando o nome dele agora, mas o treinador dele fez isso. O treinador dele deu uns tapas na cara dele para ele poder ficar motivado, ficar animado, e ele ganhou a prova. E aí ele ancorou a isso. Então toda vez que ele ia para uma prova, ele simplesmente dava uns tapinhas na cara dele. Outro se abraça, né? Faz vários movimentos. Você pode pressionar o pulso aqui, por exemplo. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso com as mãos. Você pode fazer um movimento assim, assim, qualquer movimento, entende? O que vai importar mesmo é o sentimento. O importar mesmo é a emoção, o quanto você está motivado. Então eu expliquei no vídeo anterior que você precisa entrar em um estado de motivação, se é para motivação que você quer, e aí você coloca essa âncora. Talvez você não consiga fazer isso uma vez, nem duas, nem três. Você precisa insistir, insistir, insistir até conseguir colocar. E você vai sentir na hora que você conseguir colocar. Por exemplo, você vai fazer uma prova de concurso público, ou uma prova de, sei lá, prova de tirar habilitação. Uns 15 dias antes, ou 10 dias antes, você pode colocar uma âncora de concentração. Por exemplo, você já fez simulados. Você já fez simulados e vai ver que tirou uma boa nota no simulado. Você fala, eu sou muito bom. Nossa, eu sou ótimo nisso. E aí você vai ficar realmente motivado que você é muito bom naquilo, sentindo que você porque você passou nos simulados, você tirou boa nota no simulado. E nesse momento você pode colocar a sua âncora. Você pode ir lá fazer assim com as mãos, você pode cruzar um dedo, você pode fazer isso, o que você quiser. Não importa muito o movimento, importa mais a sensação, a emoção. Ou você pode fazer de concentração, você está estudando em casa, e aí você está muito concentrado, muito atento naqueles estudos, você pode pegar ali e colocar uma âncora quando você estiver nesse estado de concentração. Para que quando chegar na hora da prova lá, que você pode ficar ansioso, nervoso, você vai ativar aquele gatilho e o seu cérebro automaticamente vai vincular com aquela experiência. Esse é o belo da coisa, entende? Quando você conseguir fazer o mesmo movimento, o seu cérebro vai lembrar da mesma experiência. Ele vai trazer aquela experiência para aquele momento presente. É claro que esse gatilho tem que ser muito bem colocado, porque você pode se fantasiar e achar que colocou e não colocou.
Mas você vai saber, você vai sentir. Isso não é uma brincadeira. Isso é coisa usada pelas pessoas mais brilhantes desse mundo. Só que a maioria das pessoas não sabem, entende? Mas eu estou dizendo aqui para você, você pode usar essas técnicas. Claro, a PNL, ela amplificou para várias outras áreas, como publicidade, propaganda. É muita coisa, muita área. Só que não só essa questão do gatilho, né? Lá usa outros gatilhos. Por exemplo, você admira um cantor. E esse cantor para você é o máximo. E esse cantor aparece na televisão fazendo um comercial de um creme dental, sei lá, de um shampoo, de alguma coisa. Seu cérebro, de forma inconsciente, vai vincular que aquele produto é bom. Porque o seu ídolo está usando, entende? Propaganda faz isso com força. Por isso que eles usam muito cantores, os atores, pessoas que normalmente estão no auge para fazer propaganda. Propaganda de um banco. Aquele cantor, aquele artista não entende nada daquele assunto. Mas só dele estar vinculado com aquela marca, ele consegue convencer de forma inconsciente a massa, as pessoas, para poder aderir àquela causa ou comprar aquele produto. Isso são gatilhos de PNL, só que usado de uma forma de propaganda, né? É uma espécie de mensagem subliminar. Não dando o pulo do gato aqui, mas inclusive você pode usar gatilhos ou âncoras em outras pessoas. Por exemplo, o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua esposa. Quando vocês estiverem em um momento muito bom, uma experiência muito boa, seja ali na hora do fazer o amor, ou seja em um parque, em algum lugar que vocês estão vivendo uma experiência muito boa, maravilhosa ali, que vocês estão totalmente envolvidos no presente ali, você pode tocar nele ou nela de uma certa forma e ancorar com aquela experiência boa. Por exemplo, se você coloca uma âncora boa na sua esposa, no seu esposo, e aí uma outra hora vocês estão desentendendo, discutindo, estão brigando, estão em alguma coisa, e você conseguir tocar nele ou nela com aquele mesmo toque, com aquela mesma percepção, aquela mesma sutileza, na hora você desarma ele. Na hora o cérebro dele abandona aquela insanidade ali de estar nervoso e entra em um estado relaxado, porque quando você colocou aquela âncora, foi em um estado relaxado. Inclusive, você pode colocar, na verdade, vários gatilhos, várias âncoras para cada experiência, tanto em você quanto nos outros. Inclusive, naquele momento bom ali que vocês estão fazendo amor, é um momento excelente para você colocar uma âncora no seu parceiro ou na sua parceira. Normalmente nas parceiras, né? Já que elas têm mais dificuldade em chegar ao orgasmo, ao prazer mais intenso. Mas quando você consegue colocar ela uma, duas vezes em um prazer intenso e você coloca uma âncora, nas próximas vezes, você ativando esse mesmo gatilho, você vai conseguir levar ela mais rápido para esse estado. Não vou entrar aqui a fundo sobre isso, porque não tem nem propósito aqui ficar falando isso no YouTube, né? Eu já estou até falando demais aqui. Olha que é um segredo precioso que eu poderia estar cobrando milhões aqui para estar falando isso, tá? Mas é um gatilho. O cérebro é totalmente flexível. Ele é totalmente receptivo. Aquilo que você coloca nele, colocado de uma forma correta, ele aceita. Mas cuidado, assim como você pode colocar um gatilho bom, você pode colocar gatilhos ruins também. Inclusive as pessoas fazem isso o tempo todo. Quando elas estão chateadas com alguma coisa, elas colocam alguma música, elas fazem alguns movimentos, colocam alguns toques nelas ou nos outros, e aí depois, sem querer, de forma acidental, elas ouvem aquela mesma música, elas tocam nelas mesma ou em outras pessoas e acionam gatilhos sem querer. Então, assim, fique consciente para colocar gatilhos bons, ok? Bom, de uma forma resumida, é isso. Não tem muito segredo. Quanto aos gatilhos, não tem muito segredo. Você precisa entrar em um estado e dentro desse estado você vai colocar o toque. Você vai tocar, você na palma da mão, você vai cruzar um dedo, você vai apertar um dedo contra o outro, você vai fazer movimentos assim, pode fazer qualquer movimento, você pode fazer assim, você pode apertar a sua mão assim, qualquer movimento. O que importa é o estado. Então você pode estar lá motivado ouvindo a música, bem animadão, e você pode fazer um movimento, que nem aqueles guerreiros faziam lá antigamente, os guerreiros, né? Por que você acha que aqueles filmes mostram isso? Porque era verdade. Na hora ali do auge, os guerreiros batiam, e na hora da guerra, que eles tinham que lutar mesmo, eles faziam o mesmo movimento, para entrar no mesmo estado de espírito. No exército usa isso também.
aquelas palavras que eles usam lá, aquelas músicas, tudo aquilo ali são âncoras para motivar, para criar aquele mesmo estado de autoconfiança. Isso é usado em várias áreas. Então, assim, é com você agora. Você entra no seu estado que você quiser, seja de motivação, seja de concentração, seja em um estado alfa, seja lá o que você quiser. Talvez você não consiga de primeira, você vai ter que fazer até ativar o gatilho, tá bom? Então eu espero que você tenha compreendido agora, porque algumas pessoas disseram que não compreenderam, porque talvez eu não mostrei os gestos. O vídeo ele era passando imagens e algumas pessoas são muito visuais, elas só conseguem entender uma coisa quando tem a ligação visual, né? Mas aqui está para você bem explicado. Claro, você tem que ver esse vídeo outras vezes. Inclusive eu vejo nos comentários, uma pessoa fala bem assim, você falou muito rápido aquilo, eu não entendi. Gente, fácil, né? Volta o vídeo que você vai ouvir de novo, de novo, de novo, de novo, até assimilar. Inclusive o Bob Proctor fala, você tem que ouvir o mesmo assunto que você se interessou e quer aprender até aquilo ficar chato. Então você ouve, vê, até aquilo entrar no seu cérebro. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Quando estivermos com o nosso grupo fechado, aí sim nós vamos poder falar à vontade sobre esses assuntos e muito, muito, muito mais. De uma forma bem mais detalhada, bem mais aprofundada, no passo a passo. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Clique na sinetinha para ativar as notificações. Que assim que eu postar novos vídeos, você receba em primeira mão. Dá o seu like. Quando você faz isso, o YouTube percebe que o vídeo é relevante e assim ele leva para mais pessoas. Nós vamos criando uma expansão de consciência no mundo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.